crianças. Boa noite, igreja. Boa noite, irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E você que nos assiste pela plataforma digital, o Espírito Santo fala no seu coração essa noite, que a palavra penetre na sua casa, nos seus ouvidos, faça morada em você. E o Espírito Santo, aquele que nos convence de todo o pecado, da justiça e dos juízos eternos e divinos, possa transformar a vida de cada um aqui presente, possa estar conosco, fazendo morada e nos transformando diariamente. Quero saudar as nossas irmãs da Igreja Presbiteriana de Taubaté, Elza e Nair, que nos visitam nessa noite. Sejam muito bem-vindas e
Deus fale ao seu coração através da sua palavra. Nesse primeiro momento de adoração, quero convidar você para juntos, em pé, cantarmos um cântico a Deus de adoração, sendo conduzidos pela nossa equipe de louvor.
nosso coração. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, ou a perseguição ou a fome, ou a nudez ou o perigo, ou a espada? Quem nos separará desse grande amor de Cristo? Esse momento, eu quero que você coloque a sua vida diante de Deus, fale ao seu coração com Deus, fale com Ele através dessa música que nós iremos cantar agora, que chama-se Quem nos separará? Conte a Deus os seus medos, as suas angústias, coloque em forma de oração cantada para Deus os seus temores, e que Jesus fale ao seu coração através dessa bela canção. Vamos juntos orarmos a Deus? Quem nos separará
Salmo 62, verso 8, diz para nós assim, o salmista: confie nele em todo o tempo. O povo derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Que Deus seja o refúgio da nossa alma. Que Deus se faça presente em nossa vida. Que o Espírito Santo esteja no nosso coração, andando pela nossa vida, cuidando de nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Que existe um lugar seguro, que é o próprio Senhor Deus. Jesus abençoe a sua vida. Vamos cantar um cântico.
cânticos. Obrigado pela vida das nossas crianças, ó Deus. Muitas vezes nós nos enganamos achando que elas são a igreja do amanhã. Não, elas são a igreja do hoje. Em nome de Jesus, Pai, cuida de cada vidinha, de cada coração, na sua mais íntima necessidade, dos medos que elas enfrentam, ó Deus, das suas particularidades, Senhor. Em nome de Jesus, cuida de nós aqui, ó Deus, que estaremos expondo a Tua palavra, ouvindo, ó Deus, o Senhor falar ao nosso coração. Cuida também dessas crianças, da professora, ó Deus, que irá ministrar a palavra do Senhor ao coração delas, que haja conversão, que o Senhor, ó Deus, possa encontrar-se, Deus, com elas, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração que a Ti fazemos, e pedindo também, ó Deus, o cuidado do Senhor sobre os nossos irmãos que não puderam estar presentes conosco, estão, ó Deus, impossibilitados de estar na comunhão junto com os santos. Nós intercedemos pelo nosso pastor, ó Deus, que também estará levando a mensagem do Senhor numa igreja, ó Deus, irmã. Que o Senhor, Deus, possa estar usando a vida do pastor, ó Deus, Juliano, da sua família, e que em nome de Jesus, Pai, no temor daquele Teu servo, nunca haja, no coração daquele Teu servo, Deus, nunca falte do temor do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Quero convidar você, meu amado irmão, que abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Nós meditaremos nessa noite dos versos de 26 a 31. Mateus 10, de 26 a 31. Diz assim a palavra do nosso Deus: portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que lhes digo às escuras, repitam a plena luz, e o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem dos telhados. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco na Tua presença mais uma vez. Peço ao Senhor, ó Deus, que tenha misericórdia da minha vida, no meu falar, no meu coração e na exposição da palavra, Pai. Em nome de Jesus, usa-me, ó Deus, como um instrumento poderoso nas Tuas mãos, para proclamar, ó Deus, as verdades, somente as Tuas verdades, Pai. Nada que venha do meu coração, porque o meu coração, ele é desesperadamente corrupto e me engana, Pai. Em nome de Jesus, que eu peço ao Senhor, humilde, Pai, de forma humilde, me colocando à disposição que o Teu Santo Espírito fale através da minha vida. Abençoa a vida dos meus irmãos, que nessa noite, ó Deus, haja arrependimento e que a Tua palavra encontre morada em corações, Pai. Essa é a minha oração em nome de Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Essa semana que passou, nós comemoramos aí os 199 anos da independência do nosso país, não é verdade? Foi dia 7 de setembro de 1822 o feito. E o que nós pudemos observar nesses dias, e principalmente aí no dia 7 de setembro, foi rumores de manifestações, greves, pessoas contrárias ao governo ou a favor do governo, rumores de estado de sítio, fila dos postos de gasolina dando volta nos quarteirões, um verdadeiro caos em nosso país. Enfim, foram tantas coisas que aconteceram essa semana que trouxeram sentimentos ruins de temor e de medo ao nosso coração. Quarta-feira eu estava indo embora do estudo bíblico com a minha esposa e com os meus filhos e eu não tinha me dado conta do que poderia acontecer, até que eu vi a fila nos postos de combustível. E meu carro estava um pouquinho embaixo do meio tanque. Eu falei: olha, Liliane, eu acho melhor a gente parar no posto, abastecer o carro. Ela: não, está tranquilo. Falei: olha, eu estou temeroso com esse movimento que está acontecendo. E os postos estavam todos abarrotados de carro, fila, aquele alvoroço, gente acelerando moto. Eu fiquei meio preocupado.
Então eu voltei, fiz a meia volta na rotatória perto do shopping, parei num posto de gasolina e completei o tanque do carro. Bom, e aí, quando eu me dei conta, eu estava com medo. Eu tive medo naquela hora. Eu falei assim: Senhor, Pai, o que será de nós agora? No meio de uma pandemia, o que vai acontecer dessa vez conosco? Senhor, misericórdia. O homem é mau. O coração do homem é mau. Um homem sem Cristo é um homem derrotado. E eu me senti diante daquela situação impotente. Os meus filhos no carro, eu vendo o mundo caído, pessoas com uma cara de pavor, de medo. Fui pego de surpresa também, assim como eu, muitos outros foram pegos de surpresa. Confesso que quando eu vi aquele cenário no momento, eu me lembrei de imediato da greve dos caminhoneiros do ano 2018, que foi um caos, foi terrível para nós. Os irmãos se lembram aí que as escolas pararam, não teve aula, faltou merenda, faltou alimento, a gasolina subiu, enfim. Nossa, vai faltar tudo de novo, eu pensei. Vamos voltar a que nós estávamos. E o pior, Senhor, no meio de uma pandemia, o que vai ser de nós? A pergunta que vinha na minha cabeça era: eu estou temendo o homem, Deus, o que vai ser de mim, o que vai ser da minha família? E a situação de uma manipulação política foi muito bem coordenada por movimentos que diziam lutar pelo país. Será mesmo que eles estavam lutando pelo país, gerando um desconforto na mídia, na sociedade, fake news, uma enxurrada de fake news? Eu recebi várias mensagens, boatos no meu WhatsApp, no meu Telegram, no meu e-mail, e eu parei de olhar nas redes sociais, porque aquilo estava me gerando ansiedade, eu estava ficando temeroso. Enfim, foi uma semana bem agitada e assustadora. Os economistas, então, antevendo a queda nas bolsas, balanços comerciais, a alta no preço dos combustíveis, a alta no preço dos alimentos, do leite, da soja, mercado empolvoroso, eu falei: Jesus, misericórdia, Pai, mais uma. O povo já está perecendo, Senhor. Nós sabemos que enfrentaremos dificuldades, mas, enfim, tudo nas Tuas mãos, Pai. E é sobre essa perspectiva que eu quero falar com os irmãos essa noite. O texto que nós acabamos de ler, logo depois da escolha dos 12 discípulos, apóstolos, o Senhor Jesus os instrui como eles deveriam agir e se portar. E logo mais adiante, Jesus também fala para eles o que eles deveriam ou não temer. Será que nós temos temido mais a Deus ou aos homens? E quando eu me vi naquela situação, eu fui para o Evangelho. Eu cheguei na minha casa e eu já estava estudando o texto, e eu fui para o Evangelho. E eu fui confrontado pelo Evangelho. E o Evangelho falou no meu coração que eu não devia temer os homens, eu devia temer a Deus. Mas olha só, o texto nos apresenta uma situação aqui muito particular. Quando Jesus ele está exortando os discípulos, ele está dizendo que eles não deviam temer. O texto fala assim: olha, não tenham medo deles. Mas deles quem? Dos homens, daqueles homens. Porque um pouco antes, corre o olho na sua Bíblia aí no verso 17, Jesus está dizendo assim: olha, tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Aí quando chega no verso 26, Jesus diz assim: olha, portanto, não tenham medo deles. E Jesus continua: pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Como o medo mexe com a gente, como o medo paralisa. Eu me lembro que eu trabalhava numa congregação do Residencial Paraíso, e as minhas irmãs, elas e Nair, elas caminhavam comigo lá na congregação, e eu nem pensava em ser seminarista na época. Eu era simplesmente aquele cara que tocava carrom e acompanhava a Liliane, que já era a evangelista, a Elza também evangelista, o seu Valdemar e o Nair coordenavam um louvor com hinos e cânticos, e eu jamais pensei um dia entrar no seminário, né, e me tornar um futuro ministro da palavra do Senhor, do Evangelho do Senhor. Mas eu me lembro que uma vez o conselho chegou para mim e falou assim: olha, eu já era aspirante na época, 2015, 2016, já tem tempo. E o conselho falou assim: olha, você vai ter que pregar. Aquilo para mim foi como se fosse um atestado de morte. Pregar,
E a congregação era muito pequenininha, né, Elza? E nós não tínhamos muito espaço, mas o pouco de gente que estava lá já me amedrontou. A minha boca estava seca, eu estava tremendo, estava com medo, paralisado, porque eu tive medo dos homens, eu tive medo das pessoas, eu tive medo do resultado daquilo. E como o medo paralisa, o medo ele nos abala. Eu não sei se você já passou por um medo estarrecedor que tira a sua paz. Você perde o controle da situação, aquilo vira uma situação de pânico para você. Eu não sei se você já passou por isso, eu já passei. E uma das situações foi essa. Só que Jesus ali está falando isso com os 12. Por quê? Porque exatamente Jesus aí sabia a fraqueza do coração do homem. Jesus ele sabia a fraqueza do coração daqueles 12. E a palavra de Deus fala que é para termos cuidado com os homens, pois eles podem nos prejudicar. Mas ela diz para não temê-los. Olha, é interessante essa colocação de Jesus. Tenham cuidado com os homens, mas não os temam. Nesses dias que nós passamos, nós sentimos medo. Nós ficamos com medo, nós ficamos inseguros. Sentimos medo do que os homens sem Deus podem nos fazer. E eles podem tentar nos atacar. Sentimos medo dos possíveis ataques desses homens. Nós sentimos medo porque nós temos medo muitas vezes de proclamar a quem nós somos, proclamar o Cristo a quem nós servimos, proclamar a mensagem da boa nova do Evangelho, porque nós temos medo de ser atacados. Nós temos medo de ser atacados pelos ímpios incrédulos, porque eles podem nos levar aos tribunais e nos açoitar. Que eles nos tirem a nossa paz e que eles nos tirem também da nossa zona de conforto. Porque além do medo há uma vergonha, além do medo há o pânico, além do medo há o pensamento assim, olha, o que vão pensar de mim? Muitas vezes o medo, ele até não vem tão grande, mas a vergonha vem mais. E o que Jesus diz para nós é, não tenham medo deles, não tenha medo deles. Mas infelizmente, por causa da inclinação do pecado que o nosso coração tem, pela resistência de obedecer a palavra de Deus, o seu Evangelho, as Escrituras Sagradas, nós ainda sentimos medo. Porque deixamos de confiar em muitos momentos na soberania do Senhor na nossa vida. Sentimos medo porque deixamos de olhar para as palavras exortativas de Jesus que confrontam e que abalam o nosso coração. As palavras de Jesus, seu Francisco, elas abalam o nosso mundinho frágil. Provavelmente, essa ordem de Jesus aos 12 e para nós seja uma progressão, ou seja, seja um desenvolvimento da profecia do profeta Isaías. Abra sua Bíblia aí em Isaías 8, verso 12. Diz assim a palavra do nosso Deus, olha, não chamem conspiração a tudo que esse povo chama de conspiração, e não temam aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados. Olha, eu vou ler de novo. Não chamem conspiração a tudo que esse povo chama de conspiração. Não temam aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados. Isaías 8, verso 12. Nós temos medo do país ser dominado por homens com ideologias estúpidas e contrárias à palavra de Deus. Eu tenho medo muitas vezes. Isso é uma guerra no meu coração, porque muitas vezes eu estou temendo mais ao homem do que ao Senhor. Essa inclinação que o coração da gente tem com o pecado, ele desgraça a nossa relação com Deus. E se nós não estivermos olhando em todo momento para a palavra de Jesus, para a exortação do Senhor no nosso coração, nós iremos viver amedrontados, estarrecidos, em pânico, paralisados. Nós temos medo de ser perseguido por causa da nossa crença, de afirmá-la diante dos homens, de proclamar as boas novas da verdade. Nós temos medo. Medo de sofrer, medo de pagar o preço por sermos de Cristo. Ainda mais num mundo hoje que tudo que se fala se gera um processo, se gera discriminação. Nós temos medo. E onde é que está a igreja nesse papel? Cadê os cristãos?
Cadê eu e você para proclamar a verdade do Evangelho? Simplesmente sentimos medo de coisas que já foram advertidas pelo próprio Jesus aos discípulos e a nós. Coisas que já foram resolvidas por Jesus. Coisas que já foram anunciadas por Jesus. E o Evangelho de João, capítulo 16, 33, diz assim para o meu coração e do seu coração: olha, no mundo vocês passarão por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu, Jesus, venci o mundo. Tenham bom ânimo, guardem em mim, esperem em mim. E aí Jesus também dá um segundo motivo para que a gente não tenha medo dos homens, não tema os homens. Ele diz que o pior que eles podem fazer não se compara ao pior que Deus pode fazer. Olha o verso 28. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Olha só a continuação da exortação que Jesus faz aos 12. O segundo motivo para aprender a não temer aos homens vem do fato que o pior que esses homens podem fazer não se compara ao que o nosso Criador e sustentador da nossa vida pode fazer, dona Glória. O homem, ele só pode ferir o corpo mortal. Ele não pode condenar ninguém ao inferno. Ele não pode nos julgar ao inferno. Não pode mandar nossa alma para o inferno. Deus pode. É isso que Jesus está dizendo. Não tenham medo deles. Isso aí é fumaça. Isso aí é só barulho. Sabe o que o autor de Provérbios fala para mim e para você? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas, como Jesus ele é maravilhoso, as exortações de Jesus, sempre diante de um problema, elas são acompanhadas de graça e de misericórdia. Eu não sei se você experimenta a graça e a misericórdia, mas eu experimento, principalmente nas vezes que eu estou com muito medo. E para quem me conhece há algum tempo mais, sabe o quão ansioso muitas vezes eu sou em algumas determinadas situações. E o meu mentor quanto a isso é o pastor Juliano, que além de meu cunhado, é meu amigo e é meu tutor do seminário também, então ele caminha muito comigo. E ele sabe dessa minha dificuldade. E às vezes ele fala assim: Raul, para um pouco, respira. Parece que está num excesso de futuro, né? A ansiedade ela gera um excesso de futuro na gente. Você tem muita vontade de que as coisas aconteçam, medo de que as coisas aconteçam. Isso não é bênção para a nossa vida, para a nossa caminhada, não é bênção para a nossa relação com Deus. E aí Jesus ele é tão maravilhoso que as exortações de Jesus aos discípulos, aos 12, ao nosso coração, nós, os seus discípulos hoje, elas vêm acompanhadas de graça, de misericórdia, de bálsamo, de alento. E aí Jesus ele dá uma boa notícia aqui. Ele faz sempre uma contraposição entre o problema e a graça de Deus na vida do discípulo. E olha só, os discípulos puderam experimentar essa dádiva, assim como eu e você também experimentamos hoje. O Senhor é o Deus providente. Elza, a providência de Deus sempre está na vida dos seus. O Senhor, Ele cuida, Ele ama, Ele protege os seus. A partir do verso 29, a gente pode observar a continuação da providência do Senhor na criação. Repara na sua Bíblia aí o verso 29. Ele fala assim para o nosso coração. Assim ele estava exortando os discípulos. Olha só. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Era a pergunta de Jesus. Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Aí o verso 30 diz assim: e quanto a vocês, Jesus já se referiu diretamente agora aos 12. Jesus aqui está tocando na ferida. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Portanto, não temam. Olha o imperativo. Não temam. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. Esse é o outro argumento de Jesus aqui, que ainda é mais conclusivo para a nossa vida.
é mais conclusivo para o nosso coração da graça e da vontade, da misericórdia de Deus para a nossa vida. Se o Senhor Deus, Ele é um Deus providente, se o Senhor Deus é aquele que nada refoge ao seu cuidado, nem mesmo a vida de um pequeno pardal que cai do céu, se não for pela vontade dEle, será que nós não podemos confiar nesse mesmo Senhor para que a sua providência alcance os seus discípulos, os 12 e nós? Se tudo está no controle absoluto daquele que tudo criou com excelência, governa com excelência, preserva com excelência, por que é que nós temos medo então? Ou seja, o que Jesus está dizendo aos discípulos é que a graça soberana de Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas, está sobre os mínimos detalhes da vida. A vida de um pardal. Você olha um pardal no céu, você não dá nada por ele. Ninguém cria pardal. Ninguém tem um pardal de estimação em casa. Você tem um canário, você tem um papagaio, um periquito, sei lá, um outro animal de estimação, mas um pardal ninguém tem. O que Jesus está dizendo aqui é que a graça de Deus, o cuidado providente de Deus, está nos mínimos detalhes da nossa vida. Discípulos. Ou seja, o que Jesus está dizendo para o meu coração e para o seu coração, através das Sagradas Escrituras, é que a graça de Deus, o Pai, está nos mínimos detalhes, e isso é para trazer segurança, alento, paz para o nosso coração, assim como levou para o coração dos discípulos. E repare na soberania de Jesus. Eles não disseram para eles que tinham medo, ou que sentiam medo. Mas Jesus, o Cristo, Ele experimentando as dificuldades da humanidade, Ele já sabia o que eles passariam nessa terra de viventes. Essas palavras de esperança de Jesus, mostrando graça de Deus sobre a vida da sua criação, devem ser desfrutadas por nós, discípulos, ainda hoje, meus irmãos. Porque a mesma graça que alcançou os 12, é a mesma graça que nos alcança hoje. O cuidado de Deus sobre os 12 é o mesmo cuidado sobre nós. O nosso Deus não deixou de cuidar dos seus, Ele não mudou, porque o seu caráter é imutável. Deus é um Deus soberano. E isso deve um motivo de alegria para o meu coração e para o seu coração. Isso é graça. Isso deve trazer paz para a nossa vida, alegrar o meu coração, o seu coração. Ainda que as situações sejam contrárias e adversas, ainda que seja greve de caminhoneiros, ainda que o homem suba o preço dos alimentos, ainda que falte tudo, Deus não deixou de ser Deus. Ainda pela manhã, o pastor Juliano trabalhando na escola dominical, ele falava exatamente sobre isso, nas nossas orações, que nós temos pedido. O que é que nós temos pedido? Temos pedido a vinda do reino? Temos pedido para que Deus faça a sua vontade em nossa vida através de Jesus? Ou temos pedido, somente pedido por pedido? E automaticamente eu me lembrei do estudo de quarta-feira, dona Glória, lembra? E eu também me lembrei de Tiago falando: pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjar dos seus próprios prazeres e deleites. O salmista no Salmo 119, verso 68, ele diz assim: olha, tu és bom e fazes o bem. Deus é bom, meus irmãos. Nós é que somos maus. Deus é bom. Ele não muda, nós mudamos. Deus não é alguém involúvel que muda, que tem crises existenciais assim como eu e você. Não. Tu és bom, Senhor, fazes o bem. Na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 4, verso 18, ele afirma: no amor não existe medo, Deus nos ama. E aí ele continua: pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo,
E quem teme não é aperfeiçoado no amor. Quem teme não é aperfeiçoado no amor. Irmãos, o medo é um castigo para nós. O medo é uma prisão para nós. Ele nos aprisiona, ele nos paralisa. Ele nos deixa atordoados. O medo, ele tira a nossa paz. Mas quando nós olhamos para a graça de Deus, para a resposta de Jesus, já antevendo o que os discípulos passariam, nós encontramos paz. Porque a palavra do Senhor é atemporal, ela é viva, ela é justa, ela é eficaz, ela é boa, ela é promessa para o povo. O medo, ele castiga, escraviza, gasta energia, gera ansiedade, gera pecado no coração, porque a ansiedade é um pecado. O apóstolo Paulo, falando aos Filipenses, ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Não é para estar ansioso, não é para ter excesso de preocupação. Os sentimentos de medo, de temor aos homens violentam o nosso coração, dilaceram o nosso coração. Não tenham medo deles, não tenham. E aí, enquanto igreja do Senhor Jesus, qual é a grande e maravilhosa missão que Jesus nos dá? Que Jesus nos dá como missão, como um povo escolhido. Como o apóstolo Pedro diz assim para nós: vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Essa missão dessa nação santa, esse povo separado, escolhido, qual é essa missão? O nosso papel enquanto igreja, irmãos, a nossa missão enquanto discípulos do Senhor Jesus é fazer exatamente o que Jesus nos ordena no verso 27. Olha aí: que lhes digo às escuras, repitam a plena luz, e o que é dito para vocês aos pés do ouvido, proclamem nos telhados. Levem as boas novas. O mundo está em trevas, há escuridão no mundo, vocês são luz. Joguem luz no mundo. O que eu estou falando para vocês às escuras, aqui, junto com vocês, 12. Levem, repitam a plena luz, proclamem. E o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem nos telhados, subam e falem das boas novas do Evangelho. Não temam eles, não temam. Aquilo que Jesus nos ensina através das Sagradas Escrituras deve ser proclamado por nós, deve ser. Devemos levar o Cristo vivo, o Cristo ressurreto, a esperança para o mundo, o Emanuel. Aquele, como Gálatas 4,4 fala, a plenitude dos tempos gerado por mulher, sob lei, sob jugo. Jesus, o Cristo, proclamar as suas verdades, igreja. Não temam os homens, não tenha medo deles, não tenha medo deles. Jesus diz isso para nós: não temam. Não temendo os homens e as suas ideologias estúpidas e sem cabimentos. Eles não podem lançar vocês ao inferno. Nada que esses homens façam se compara àquilo que Deus pode fazer. Porque o próprio Jesus nos envia como enviou os 12. E esse contexto de Jesus dando as instruções para os 12, as admoestações, o cuidado de Jesus para com os 12 discípulos e conosco hoje é uma coisa estupenda. Se você não parou para olhar esse texto com carinho, de forma acurada, faça isso na sua casa. Olha o que Jesus fala para nós no verso 16, falando com os 12, ele falou conosco. Olha só: como ovelhas para o meio de lobos, eu vos envio.
tendo a simplicidade de uma pomba e a astúcia de uma serpente. Ou seja, sejam simples como uma pomba, mas sejam astutos como uma serpente, porque os envio no meio deles, no meio dos lobos. Jesus já antevia os ataques. Jesus já sabia que nós teríamos medo. Que Deus nos abençoe, que nós possamos cumprir com excelência aquilo que nos foi proposto com excelência, não temendo homens, mas fazer discípulos comprometidos em pregar, amar e servir no mundo. Que Jesus abençoe a sua vida. Que Jesus, o verdadeiro amor que lança fora todo medo, possa convencer você. Que o Espírito Santo convença você disso. Porque quando eu olhei para essa palavra de Jesus, quando eu estava meditando essa palavra, para pregar essa palavra, eu entrei numa guerra comigo mesmo. Mas Jesus é maravilhoso, porque no meio de uma situação dolorosa, no meio da dificuldade, no meio da guerra, no meio do turbilhão, Jesus, Ele mostra a sua graça, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Não tema o amanhã. O amanhã vai ter graça, vai ter Jesus, vai ter o Espírito Santo. Para você e para mim não tem o amanhã, mas Deus está no amanhã. Não sei como é que está o seu coração, quantos medos estão aí, quantos fantasmas estão atormentando o seu coração. Eu não sei do que você está tendo medo nesse momento, mas eu digo para você: olha para o Evangelho, olha para Jesus. Aqui está a verdadeira paz. Portanto, não tenho medo dos homens, temo a Deus. Temor somente a Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença, nós nos lançamos diante do Senhor, Pai, diante do Teu altar, do Teu trono de graça e de misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que os nossos medos e temores dos homens, ó Deus, sejam desfeitos pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, aquele que cuida de nós, nosso Consolador, ó Deus, possa trabalhar nossa mente, o nosso coração, possa trazer para nós, ó Deus, a paz que excede todo entendimento. Nós possamos, ó Deus, olhar para a cruz do Senhor, ó Pai, nos lembrar, ó Deus, do Teu sacrifício em nosso favor. Nós não andemos ansiosos por coisa alguma, Deus, mas em tudo, Pai, sejam conhecidas diante do Senhor através da oração, ó Deus, os nossos medos, os nossos anseios, as nossas dúvidas, os nossos clamores, as nossas guerras espirituais, as nossas crises existenciais, ó Deus. Se algum louvor existe, que isso ocupe o nosso pensamento, que nós possamos glorificar o Teu nome, Deus, que nós possamos exaltar a pessoa de Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus, Pai, despeça-nos debaixo da Tua poderosa mão protetora, de volta aos nossos lares. O Teu Santo Espírito, ó Deus, nos acompanha, ó Deus, nessa semana. Nosso coração, ó Deus, possa ruminar essas palavras, ó Deus, das Santas Escrituras. Nós possamos, ó Deus, não temer homens, aprender a confiar no Senhor, ó Deus, aprender, ó Deus, a olhar para o Teu cuidado, aprender a olhar, ó Deus, para o Evangelho da boa nova da salvação, Pai. Protege a minha igreja, protege os meus irmãos, protege, ó Deus, a minha família na fé, a minha família, do meu lar, Pai. Protege-nos, ó Deus, de todos os ataques, dos dardos inflamados de Satanás, ó Deus. Cuide de cada casamento aqui, ó Deus, de cada família, da criação dos nossos filhos, dos nossos relacionamentos, Pai. São tantas coisas, ó Deus, os tempos são maus, ó Pai. E lembra, Senhor, das Tuas misericórdias no dia da Tua ira, Pai. Em nome de Jesus, não se aparte de nós, Pai. Nós carecemos do Senhor, ó Deus. Somos carentes de Jesus, Pai. Essa é a minha oração em nome de Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Meus irmãos, eu tenho rápidos avisos aqui.
nós teremos uma cantata de Natal dirigida pela missionária Liliane, mais conhecida como esposa do Ramon, com o objetivo de nós cantarmos na igreja no final do ano, mas também fora da igreja como um projeto de evangelização. Nós precisamos da oração e da participação dos irmãos nesse momento. E sendo assim, aqueles que quiserem participar da cantata de Natal, podem procurar a nossa irmã missionária Liliane. Depois do culto, vocês parem ela lá, falam: olha, eu quero participar. Os ensaios já vão começar a acontecer aqui na igreja. Que datas, ela até falou as datas, mas eu não me atentei para isso. Mas procure a Liliane, tá? Vai ser um tempo de edificação para a igreja. Nós vamos levar a mensagem do Evangelho, das boas novas de salvação, para aqueles que estão necessitados. A cantata, ela é bênção para a igreja, ela é bênção para os de fora. Um outro aviso: a nossa irmã Elza, da Igreja Presbiteriana de Taubaté, tem um recado da Federação de SAPs para dar à igreja. Elza, por favor, pode vir aqui à frente. Graças e paz, irmãos. Por favor. Em nome da Federação de SAP, do Presbitério Médio Vale do Paraíba, eu estou aqui representando a nossa igreja, em especial as nossas irmãs lá. E dia 8/9 foi o dia do seminarista, né? E esse irmão é fruto e bênção do nosso meio, né? Então nós estamos aqui para orar por ele e para trazer um pequeno mimo da federação a ele, tá bom? E a palavra de Deus diz, fiel é a palavra, se alguém, deixa eu pegar minha colinha aqui, fiel é a palavra, se alguém aspira o episcopato, excelente obra hoje. Então você já sabe esse de cor, e assim, louvado seja Deus pela sua vida, você é bênção, né? E a cada dia a gente vê o quanto você tem sido bênção, foi bênção no nosso meio lá, servindo ao Senhor lá, aqui, e o nosso abraço não é só para o seminarista, para toda a sua família. Então, quero fazer uma oração. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é aquele que chama, o Senhor é aquele que escolhe, o Senhor é aquele que traz os teus filhos à tua presença. O Senhor é aquele que traz no coração, Pai, vivo, o desejo de servir e caminhar contigo e viver para transmitir o teu Evangelho. A todos nós temos o teu chamado, Senhor, de sermos servos do Senhor, falando do Senhor no nosso trabalho, onde quer que andemos. E de forma especiais, ó Deus, tu trazes alguns, ó Pai, para servir de tempo integral, como tem feito com o teu servo Raul, com a missionária Liliane, e eu clamo a bênção do Senhor sobre a vida destes servos, ó Pai, no seu lar, ó Pai, o pequeno Miguel, o Cauê, Senhor, que a graça e a bênção do Senhor seja derramada, Senhor, sobre a vida deles, toda sorte de bênção espiritual, Senhor, toda proteção, toda guarda, todo cuidado, Senhor, que nos tempos de luta, nos tempos de necessidade, ó Pai, que o teu querido tenha renovado na sua mente, no seu coração, o teu chamado, ó Pai, para esse trabalho, ó Pai, glorioso e excelente, como diz a tua palavra, Senhor. Renova, Senhor, a cada dia a fé, o amor e a alegria em servir ao Senhor, nesta família, Senhor, e que as bênçãos, a proteção do Senhor, como tem sido até aqui, continue a ser a cada dia nos passos e na vida deste teu servo, Senhor. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Jesus esteja com você nessa semana. Deus abençoe você que está na sua casa, acompanhando o nosso culto. Lembra, o pastor sempre fala, o culto não acaba aqui. O culto, ele continua. Aqui é a reunião dos santos para adoração em conjunto a Deus. E Jesus abençoe a sua vida. Jesus abençoe o seu coração. O Santo Espírito do Senhor, aquele que nos convence de pecado, justiça e juízo, esteja sobre a sua vida, te dando alento, consolo, paz. Que Deus nos abençoe. Uma boa semana.